Vamos fazer contato com a cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem. Rosemary, o cenário político brasileiro ele é farto de ideias que às vezes vão sendo testadas, né? Elas vêm e voltam. Agora voltou de novo a questão do semipresidencialismo. Ontem, Michel Temer propôs um referendo sobre a ideia, num evento ali que contou com a presença também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que se mostrou apoiador da ideia. Em outro evento ocorrido em Lisboa, o ministro do STF também, Dias Toffoli, apoiou a ideia. E antes a gente tem que lembrar também que uma das primeiras pessoas que fez coro a esse tipo de mudança foi Luiz Roberto Barroso, também ministro do Supremo Tribunal Federal, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Você acha que esse tipo de ideia está sendo testada agora para saber a aceitação da opinião pública e também de segmentos da elite brasileira, Rosemary? Na verdade, é meio surpreendente a gente falar de uma reforma política, né? Há um ano das eleições e uma reforma que impacta nas eleições. Então, me parece que a primeira questão a se chamar atenção é essa. É, Nós tivemos aí debates e reformas anteriores, e esse tema foi fruto de discussão, não se avançou muito no processo e, portanto, não se chegou a fazer essa alteração. Então, me chama muito a atenção que isso esteja colocado nesse momento. Esse é o primeiro ponto. E acho que um outro ponto, além disso, né, pelos atores políticos, né, que você diz que voltam a colocar o tema, a tentar um agendamento do tema, acho que é um agendamento para as elites, não é um agendamento para o eleitor comum, para o cidadão brasileiro comum, né? Isso está muito claro, e pega aqueles setores que são sempre muito avessos com a preocupação de alguns resultados da eleição. E eu queria fazer um paralelo a isso com relação a um certo desespero com que esses mesmos setores, incluindo outros, falam da terceira via. Né? Então, eu estou associando, claro, são coisas diferentes, mas parece que são tentativas de se tentar atuar no cenário eleitoral que nós temos hoje. Sabemos que o que temos é, né, uma fotografia do momento, né, mas uma fotografia que nesse último semestre as pesquisas de opinião vêm consolidando que dá, né, que aponta a liderança do ex-presidente Lula, né, vencendo, inclusive nos últimos resultados das pesquisas da semana passada, venceria até no primeiro turno das eleições, né? E, claro, né, em segundo lugar, o atual presidente Bolsonaro, que seria o candidato para antagonizar com o Lula nesse momento. Então, assim, o que eu gostaria de dizer? Senhores, não é hora de arranjos de última hora, de mudar regras do jogo para, inclusive, uma regra muito imprecisa e que não sei se funcionaria, temo que não funcionaria no nosso país, mas era sim, né, de olharmos o cenário político e cobrarmos desses dois candidatos as propostas que eles têm para enfrentarmos
esse momento tão dramático ainda de pandemia que vivemos, claro que muito melhor com o crescimento da imunização, mas que deixou impactos sociais e políticos muito grandes. Então, o que eu acho? Acho que assim, essas lideranças políticas que estão tentando tirar da cartola uma solução para, né, evitar esse contexto eleitoral dado pelos eleitores, que aponta essas duas lideranças, poderiam dedicar suas energias, né, para nos ajudarmos a pensar a reconstrução que esse país precisa, por um processo de profundos efeitos vindos da pandemia, mas profundos efeitos também ocorridos com a liderança desastrosa do presidente Bolsonaro, conforme nós temos visto. É assim que eu estou vendo um pouco esse contexto. Rosemary, você mencionou nessa questão de se discutir uma mudança tão drástica no nosso ordenamento constitucional há um ano da eleição, lembrando que já aconteceu isso no Brasil, né? A emenda da reeleição, por exemplo, ela foi aprovada em fevereiro de 97 para passar a valer já no ano seguinte, em 98, com todos os governantes ali, desde o presidente até governadores, podendo se candidatar à reeleição. E antes disso, na chamada revisão constitucional de 1993, quando Lula também liderava as pesquisas, reduziram o mandato do presidente da República de 5 para 4 anos, também de novo a um ano da eleição. O quão ruim é esse tipo de medida casuística, né, para o nosso cenário institucional, Rosemary? Não, e muitíssimo bem lembrado esses dois episódios anteriores, que eles guardam a mesma, né, algumas semelhanças, né? Então, quando, né, no momento em que, né, também havia já o crescimento do ex-presidente Lula, que ainda não tinha tido nenhum mandato, né? Estávamos aí começando o nosso processo de redemocratização, e se faz essa mudança. Depois, para a permanência, né, ampliação do mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se vota pela reeleição, inclusive num processo bastante espúrio de compra de votos de deputados, à época, imensas denúncias. Então, o que eu acho que é importante? Quando nós falamos de uma mudança constitucional, nós estamos falando, né, de um ordenamento jurídico que deveria dar sustentação para uma sociedade democrática. Se nós mudamos os pilares desse ordenamento jurídico quando a conjuntura não agrada as elites, ou quando a conjuntura não agrada setores da sociedade, né, isso significa que nós não vamos conseguir, né, a consolidação da nossa incipiente democracia. Nós sabemos que há toda uma reconstrução, né, uma necessidade de consolidação das bases democráticas do país, principalmente vivendo os arroubos autoritários do atual presidente da República e de outras lideranças, de outros dos seus apoiadores, e é ao contrário, nesse momento que nós temos que ter instituições sólidas, com princípios firmes, para poder evitar que esses arroubos possam impedir a trajetória democrática do nosso país, como vem impedindo, de fato, como vem impedindo efetivamente. Então, eu acho que esse tipo de mudança, então, primeira coisa, acho que um país pode mudar, né, uma série de questões relacionadas ao seu sistema eleitoral, ao seu sistema político, isso não é problema. O problema é quando essas mudanças vão, né, para acomodar ou para permanecer setores específicos no poder e evitar que outros setores venham ao poder. E acho que daí vem
o incômodo em relação, né, à projeção do presidente Lula. Eu queria chamar a atenção, até mesmo porque tem sido pouquíssimo falado na mídia brasileira, né? Nessa semana ex-presidente Lula está na Europa, se encontrou com lideranças políticas importantíssimas da Alemanha, primeiro-ministro da França, presidente de governo da Espanha, outras organizações sociais, discutindo um plano, né, para diminuir os impactos da desigualdade social, que já era grande no mundo e que aumenta muito com a Covid, enquanto o presidente da República está no Catar, andando de moto, né, sem divulgar, né, o resultado das suas conversas para os tais investimentos que ele diz que quer trazer para o Brasil. Então, assim, esse é o cenário, né? Um ex-presidente que, né, se comporta como um presidente, como um estadista, né, e faz as conversas, né, busca as conversas necessárias num momento tão dramático como que nós vivemos, e um presidente que se comporta, né, como um adolescente, né, como alguém que não tem compromisso com o seu país, né, e por isso pode se dar ao luxo de passar praticamente uma semana sem divulgar, né, claramente os objetivos dessa viagem, o que essa viagem trará para o Brasil. Então, este é o cenário que começa a fazer aparecer soluções mágicas e milagrosas para evitar, né, essa confrontação entre dois projetos políticos que voltam a enfim, a se enfrentar nas próximas eleições, né? O que esses projetos apresentam de concreto, de fato, para o nosso país, né? Internamente para os brasileiros, mas muito importante também para a imagem do Brasil, né, lá fora, e para as parcerias necessárias que o país precisa fazer para enfrentar crise econômica e social, a fome, fenômeno da mais alta gravidade do país. Né, e não discutir, né, neste momento, né, no afogadilho, como se costuma dizer, uma mudança, né, constitucional desse porte. Rosimério, essa questão da viagem do ex-presidente Lula à Europa era uma questão, né, que eu queria justamente que você abordasse. Como você mencionou, a mídia tradicional não tem feito uma cobertura tão assim evidente em relação à importância que ela tem, embora nos últimos 2 dias até tenha falado um pouco mais a respeito. Ontem, por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron recebeu o ex-presidente Lula, a visita ali que estava programada para ser de meia hora, acabou se estendendo por mais de 1 hora, e Lula foi recebido ali com pompas de chefe de Estado, né? Também foi aplaudido de pé ali no Parlamento Europeu em seu discurso e fez vários outros encontros com políticos importantes da Europa, da Alemanha também. Como é que você vê esse contraste, não só numa área em que o governo Bolsonaro é muito, muito ruim, embora seja difícil não achar uma área em que isso não seja verdade também, né? De qualquer área do governo é muito ruim de uma forma geral, mas nessa da política internacional, das relações exteriores, mas também na própria postura de chefe de Estado, né? Um chefe de Estado ali uma liderança que consegue agregar, e outra que fica ali, como nós vimos no G20, totalmente isolada. Como é que você vê esse contraste? Esse é um contraste evidente, né? Então, isso que você disse, a mídia brasileira muito timidamente, do meu ponto de vista, tem abordado, tem feito a cobertura, né, dessa viagem do ex-presidente Lula, diferentemente da mídia internacional. Esse é um ponto muito importante. Vários jornais internacionais têm dado como destaque essa viagem e essa aproximação,
do ex-presidente Lula, dessas lideranças para discutir, né, isso que eu mencionei anteriormente, soluções, né, conjuntas para o enfrentamento necessário da desigualdade social. Primeiro, é interessantíssimo, né, colocar na pauta a desigualdade social, neste momento, com essas lideranças. Esse é um ponto fundamental. Então, eu acho que é uma performance muito interessante de ser observada e é impossível não fazer essa comparação, né? Eu vi até que o Bolsonaro ficou muito incomodado quando essa comparação foi feita por uma televisão brasileira, falou isso é ridículo e tal, mas é que é uma comparação muito evidente, e é evidente pelo contraste da postura política frente a essas conversas, a essas negociações, né, ao estabelecimento desse diálogo com forças políticas internacionais importantes. Então, me parece que, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, principalmente vendo a cobertura da mídia internacional, é que nesses 3 anos de governo Bolsonaro, foi a vez em que nós vimos o Brasil ser tratado com o lugar que ele ocupa na geopolítica global, né? E, evidentemente, sem desmerecer nenhum outro país, é óbvio que o Brasil, não só pelo que ocupa do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista histórico, né? Mas principalmente da história do Brasil nas relações internacionais até a chegada do presidente Bolsonaro no poder, né? O Brasil sempre foi muito respeitado, sempre foi considerado nesse processo, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que, né, principalmente nas viagens recentes, né, do presidente Bolsonaro, isso que você falou, G20, ele isolado, sem conseguir interagir com nenhum outro chefe de Estado, ou mesmo na abertura da ONU, pelo fato de não ter sido vacinado, ser impedido de entrar nos lugares, né, por conta da falta de vacinação. Então, assim, vem expondo o país, né, a um certo vexame internacional, né, ao ponto. Me lembro do Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, perguntar para ele se ele tinha sido vacinado, ele disse que não, ele disse, recomendo, como quem diz, como assim não foi vacinado, né? E uma liderança política conservadora, ultraconservadora, né? Então, eu acho que essa visita, ela mostra uma recepção. E aí vem um ponto que talvez não, certamente desagrade muito a Bolsonaro. Lula não é recebido como ex-presidente do Brasil, embora, obviamente, a sua trajetória como presidente, né, abriu esses caminhos. Lula não é recebido como um candidato à presidência das eleições. Lula é recebido como um estadista que quer discutir, né, o presente, né, e as medidas que o país pode adotar para enfrentar a desigualdade social nesse momento. Eu acho que é isso que incomoda tanto as forças políticas, né, que não veem, obviamente, que são contrárias né, ao presidente Lula, que tem o legítimo e democrático direito de ser, só não tem o legítimo direito de fazer balões de ensaio, soltar, né, essas mudanças constitucionais, né, essas invencionices, né, por assim dizer, para evitar
que essa liderança política tenha um crescimento. Gostaria que a criatividade desses senhores que você cita, Temer, Barroso, entre outros, fosse para pensar essa agenda que o ex-presidente Lula foi discutir na Europa com as lideranças de governo, inclusive Gilmar Mendes, que está lá. Então, entre nessa agenda, precisamos de todas as forças políticas para enfrentar o fenômeno da desigualdade no Brasil. E não façam aquilo que foi feito em períodos anteriores, que a agenda mais importante era a corrupção, né? E por conta disso, né, realizaram um tremendo desastre do ponto de vista da condução política de anos anteriores, que nos levou à eleição do atual presidente e às políticas tão antipopulares e que vem aumentando a desigualdade social no nosso Brasil. Então, eu acho lamentável essa postura, às vésperas, praticamente, já das eleições. Não se faz isso, senhores e senhores que deveriam preservar a Constituição e não atacar. Sem dúvida, Rosemary. E eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, bom dia a você e a todos que nos acompanham por aqui. Bom dia. Conversamos aqui com a cientista política, professora da PUC, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.